Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola, da IES Educacional, e hoje a gente está aqui nesse curso de Direito Penal de Perguntas e Respostas, tá? E a ênfase do assunto de hoje são os crimes contra o patrimônio, tá? Previstos no Código Penal. Bom, vou me apresentar um pouquinho antes para vocês. Meu nome é Paola, como eu falei, sou formada em Direito pela PUC Campinas e fiz mestrado também na PUC Campinas, tá? Na parte de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, com ênfase em cooperação internacional e direitos humanos. Espero que vocês façam um bom proveito desse curso, a gente se coloca à disposição. No finalzinho dos slides vocês vão ver o meu contato, então podem entrar em contato comigo, tirar qualquer dúvida, tá bom? E espero que vocês aproveitem bastante esse curso tão bacana que a ESO está disponibilizando para vocês. Então vamos lá. Jéssica, imputável e com 30 anos de idade, com consciência e vontade, instigou e induziu Mário, inimputável de 16 anos de idade, a praticar ato infracional análogo ao direito de roubo, fato que se consumou. Na situação hipotética apresentada, Jéssica, letra A, não poderá ser responsabilizada pelo roubo. B, não poderá responder como partícipe no roubo. Letra C, poderá ser considerada autora de roubo qualificado pelo concurso de pessoas. Letra D, poderá responder como coautora do roubo. Letra E, poderá ser considerada autora imediata do roubo. E aí, pessoal, qual vocês acham que seria a alternativa correta? A correta seria partícipe no roubo, tá? Ela instigou e ela induziu, né? Então, ela tem uma participação nesse processo aqui, nesse fato criminoso cometido pelo Mário. Tudo bem? Por isso, ela responde como partícipe do roubo, tá? A conduta típica de subtrair o condômino, cordeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente a detém a coisa comum, prevista no Código Penal, é tipificada como: letra A, furto, letra B, roubo, letra C, apropriação indébita, letra D, furto de coisa comum, letra E, corrupção passiva. Então, qual alternativa aqui se enquadra na conduta típica de subtrair o condômino, cordeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente a detém a coisa comum? Bom, o D, né, pessoal? Furto de coisa comum, tudo bem? Essa é a definição do que seria o furto de coisa comum previsto no Código Penal. Tranquilo? Vamos para a próxima. Após sacar dinheiro no banco, retornando a pé para casa, Maria foi surpreendida por Túlio, que, ostentando arma de fogo, exigiu que ela entregasse sua bolsa com seu aparelho celular. Amedrontada, Maria entregou seus pertences. De posse dos objetos, Túlio correu pela rua, mas logo foi abordado por policiais que iniciavam o patrulhamento no local para o azar do meliante. Túlio então foi detido com os bens subtraídos e levado para a delegacia, tendo a arma de fogo sido periciada e comprovada sua potencialidade lesiva. Acerca da hipótese, é correto afirmar que Túlio praticou: letra A, a tentativa de roubo com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Letra B, furto por arrebatamento. Letra C, roubo simples. Letra D, conduta atípica. Letra E, roubo consumado com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. E aí, né, qual vocês acham que seria a alternativa? Seria a E, tá, pessoal? No caso narrado no enunciado, é a configuração nítida de um roubo consumado, tudo bem? E aí, como esse roubo foi realizado com emprego de arma de fogo, que inclusive teve uma perícia confirmando sua potencialidade lesiva, nesse caso, então, é um roubo, tá, consumado com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Beleza? Vamos para a próxima. Armando, usuário contumaz de maconha, ao perceber que seu dinheiro havia acabado e que seu desejo pelo uso do entorpecente estava aumentando, resolveu quebrar o vidro de um automóvel estacionado na rua sob uma árvore para subtrair o rádio nele existente com a finalidade de vendê-lo para comprar maconha. Assim o fez então. O veículo, no entanto, teve seu alarme disparado com a quebra do vidro por Armando e 2 policiais militares que, coincidentemente, faziam patrulhamento de rotina e passavam pelo local, tiveram a atenção despertada em virtude do disparo do alarme e conseguiram, assim, deter Armando já com o rádio em suas mãos e fora do automóvel. De acordo com o enunciado, é correto afirmar, no que tange a conduta do Armando, que ele, letra A, responderá pelo crime de furto simples na sua forma consumada. B.
responderá pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo na sua forma consumada. Letra C. Responderá por crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo na sua forma tentada. Letra D. Responderá por crime de furto simples na sua forma tentada. Letra E. Responderá por crime de dano simples na sua forma consumada. E aí, gente, né? Nesse caso, percebam assim, né? A questão ela traz alguns pontos. Por exemplo, olha só. Conseguiram deter o Armando, ele já estava com o rádio na mão, tá? E estava fora do automóvel. Então, de acordo com tudo isso que a gente leu no enunciado, qual alternativa das que a gente viu aqui são corretas, é correta, né, de afirmar sobre a conduta do Armando, tá? A letra B, tá? O Armando responderá, né, por crime de furto qualificado, porque ele rompeu um obstáculo, né? Ele quebrou o vidro do carro e é na forma consumada, porque quando ele foi detido, ele já estava portando o rádio em suas mãos e fora do carro pelo qual ele quebrou o vidro. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Josué, desempregado e ávido por arrumar um trabalho para garantir uma renda digna, encontrou anunciada para venda uma bicicleta elétrica em excelente estado de conservação e com grande desproporção entre o valor de mercado e o preço pedido pelo vendedor. José vislumbrou então a oportunidade de ímpar, né, de trabalhar como entregador. Para comprar a referida bicicleta elétrica, Josué pediu emprestado à sua mãe o valor cobrado pelo vendedor e aí então José adquiriu o bem, a bicicleta, tá? No dia seguinte à aquisição, José, confiante em arrumar trabalho, dirigiu-se a um grande shopping com diversos restaurantes, tá? Para poder então trabalhar, né, entregando refeições compradas por aplicativos. Todavia, ao chegar no referido shopping, ele foi abordado por 2 policiais militares que haviam sido chamados por um homem que alegou ter sido vítima de roubo na manhã anterior, quando então lhe foi subtraída injustamente, né, a bicicleta elétrica que estava na posse de Josué, o que restou comprovado. De tarde, todos foram encaminhados até a delegacia de polícia e apresentados à autoridade policial. Com base no enunciado, é correto afirmar no que tange a conduta de Josué que, letra A, ele responderá por crime de apropriação indébita. Letra B, ele responderá por crime de roubo impróprio. Letra C, ele não responderá por crime algum, por desconhecer a origem ilícita da bicicleta adquirida, tá? Letra D, ele responderá pelo crime de receptação culposa. Ou letra F, ele responderá pelo crime de estelionato. A alternativa correta, gente, seria a D. E por quê? No enunciado, eles falam exatamente isso. Ele dá a resposta pra gente. Olha o que ele fala. A bicicleta estava em estado excelente de conservação, mas com uma grande desproporção entre o valor de mercado e o preço vendido pelo vendedor. Lembra quando o milagre é muito estranho? A gente tem que prestar atenção por causa disso, tá, gente? Ele deveria ao menos ter suspeitado, né? Mas não, provavelmente ele quis tirar uma vantagem e acabou prejudicado. Isso se configura receptação culposa. Tranquilo? Então vamos lá. Portifrio, né, encontrava-se em um ponto de ônibus aguardando a condução para retornar à sua residência, quando foi abordado por Flávio e Eduardo, que, armados, anunciaram o assalto. No momento em que começa a subtrair os pertences de Portifrio, esse reage, entrando em luta corporal com os criminosos, ocasião em que é alvejado por um disparo de arma de fogo disparado por Eduardo, morrendo no local. Flávio e Eduardo fogem na sequência sem nada subtraírem da vítima. Diante do caso hipotético acima mencionado, Flávio e Eduardo praticaram em tese os crimes ou o crime de: letra A, latrocínio. Letra B, roubo tentado e homicídio consumado. Letra C, homicídio consumado. Letra D, roubo tentado e extorsão seguida de morte. Letra E, roubo tentado e lesão corporal seguida de morte. E aí, pessoal, né? Qual seria a alternativa correta? A, tá? Latrocínio é roubo seguido de morte, tá? Não importa, gente. Se eles não levaram os pertences e tudo mais, foi esse o crime cometido. Tudo bem? No que diz respeito ao crime de apropriação indébita previdenciária, indique a opção incorreta. Letra A. De maneira diversa dos outros crimes contra a ordem tributária, nela incluída a previdência social,
não se exige o término do procedimento administrativo com a constituição definitiva do crédito tributário para sua configuração. Letra B. A conduta descrita no tipo exige o dolo de deixar de repassar, sendo desnecessária para sua configuração, a existência de fim específico de apropriar-se dos valores destinados à Previdência Social. Letra C. A sua tipificação ocorre por ocasião da omissão do agente em repassar à Previdência Social por intermédio da Receita Federal do Brasil, a contribuição recolhida do contribuinte, na forma e no prazo estabelecidos na legislação pertinente. Letra D. Não se exige a elementar da fraude para sua tipificação, diferentemente do verificado, tá? Com o crime de sonegação de contribuição previdenciária, artigo 337-A do CP, e o crime de sonegação fiscal do artigo 1º, inciso 1º da Lei número 8.137 de 90. Beleza, pessoal? Então, qual seria, né, nesse caso, a alternativa correta? Vamos ver. Seria a, né, quando a gente fala da apropriação indébita previdenciária de maneira diversa de outros crimes contra a ordem tributária, nela incluída a Previdência Social, tá? Não, vale mencionar, né, não se exige, tá, o término do procedimento administrativo com a constituição definitiva do crédito tributário para sua configuração. Alternativa certíssima, então letra A. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Antônio é funcionário de uma empresa de calçados. A empresa descrita de seu salário o valor correspondente à contribuição previdenciária do empregado, mas não realiza o referido recolhimento. Antônio indaga Paulo, sócio da empresa, sobre a conduta, né? E Paulo responde que tal conduta era para melhorar o fluxo de caixa da empresa e apresentar ao banco um melhor, né, para obter financiamento e renovar o parque industrial da referida empresa. O sócio da empresa, então, ele aduziu que os recolhimentos estavam apenas sendo recolhidos com atraso de 6 meses. Antônio diligencia junto ao INSS e descobre que a parcela relativa à sua contribuição deduzida de seu salário, na verdade, ela não é recolhida há 2 anos. E agora, né? O que se configura, gente? Bom, a letra A, o crime de apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal. Letra B, crime de apropriação indébita previdenciária. Letra C, conduta atípica. Letra D, crime de falsidade ideológica prevista no 299 do Código Penal. Letra E, crime de uso de documento falso, tá? Qual seria então, pessoal, a correta? A B, né? Esse caso é um exemplo nítido do crime de apropriação indébita previdenciária. Por isso até que eu quis, tá, colocar as duas questões muito juntas, né? Muito próximas uma da outra. Vamos para a próxima. Renato foi ao supermercado fazer compras para abastecer sua residência. Enquanto colocava as sacolas com os produtos adquiridos na mala de seu automóvel, foi surpreendido por José, que, apontando-lhe uma arma de fogo, exigiu que Renato entregasse o relógio. Surpreso e sem saber se a arma de fogo era de fato verdadeira, Renato acabou por entregar seu relógio a José. De posse do bem, José foi embora caminhando normalmente, certo de que Renato nada faria por conta da arma que empunhava. Ocorre que Renato, exímio lutador de artes marciais, seguiu José, conseguindo detê-lo logo na saída do estabelecimento, logrando êxito em recuperar seu relógio, bem como desarmar o audacioso elemento. Registrada a ocorrência em sede policial, a arma restou periciada e comprovada sua potencialidade lesiva. Acerca da hipótese, é correto afirmar que José responderá por: letra A, furto por arrebatamento na forma do artigo 155 caput do Código Penal. Letra B, roubo com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo na forma do artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1º do Código Penal. Letra C, roubo simples na forma do artigo 157 caput do Código Penal. Letra D, roubo com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo na forma tentada, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º A, tá? E também, né, do artigo 14, inciso 2, tá? Ambos do Código Penal. Ou E, né, por último, furto na forma do artigo 155 caput do Código Penal. O que vocês acham que acontece com o José, né? Pelo que ele tem que responder a partir da narração que a gente fez aqui. Letra B, né, pessoal? Roubo com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo na forma do artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1º do Código Penal.
tá bom? Essa postura do José, né, o que ele fez é considerado sim roubo e ele tem um aumento de pena porque ele estava com uma arma de fogo que inclusive foi comprovada a potencialidade lesiva dela, tá bom? Vamos para a próxima. Em 5 de junho de 2022, Mariana entrou em um restaurante estilo self-service e apoiou sua bolsa em uma cadeira. Enquanto conversava distraidamente com seu marido José, Mariana esqueceu sua bolsa aberta. Diogo, outro cliente que estava no estabelecimento, terminou o almoço, levantou-se de onde estava sentado e foi em direção ao caixa para efetuar o pagamento da conta. Nesse momento, Diogo percebeu a bolsa de Mariana aberta e sorrateiramente pegou o aparelho celular dela. Logo em seguida, Mariana e José deram falta do aparelho e iniciaram a procura no local. Tendo José visto Diogo na fila do caixa com o celular de Mariana, imediatamente José interpelou Diogo e restou comprovado que se tratava realmente do celular de Mariana. De acordo com jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, com relação à conduta de Diogo, pode-se afirmar que, letra A, Diogo, praticou o crime de roubo consumado, previsto no artigo 157 caput do Código Penal. Letra B, praticou o crime de furto na sua forma tentada, prevista no artigo 155 caput, também com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Letra C, praticou o crime de roubo na sua forma tentada, previsto no artigo 157 caput, concomitante com artigo 14, inciso 2º, também do Código Penal. Letra D, praticou o crime de furto consumado, previsto no artigo 155 caput do Código Penal. Ou E, praticou o crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 caput do Código Penal. Pessoal, nesse caso, a resposta seria a letra D, tá? O Diogo, ele praticou o crime de furto consumado, que está previsto no artigo 155 caput do Código Penal, tá bom? Tudo tranquilo por aqui? Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai para outra questão, tá? E aí a gente vai ver, né, agora um pouquinho mais sobre essa parte do crime de roubo, porque a gente viu bastante furto, um pouco de roubo, né? Mas agora a gente vai falar do furto, do roubo também, tá? Acerca do crime de roubo, assinale, então, a afirmativa correta. Letra A. Há roubo tentado se o agente constrange alguém, mediante grave ameaça, a entregar-lhe coisa alheia móvel, mas não a obtém porque é surpreendido em flagrante pela polícia. Letra B. Não incide a causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo se o agente usa uma arma de brinquedo. Letra C. O tipo penal está perfeito a partir do momento em que o agente tem a posse mansa e pacífica de coisa roubada. Letra D. O agente responde por roubo e homicídio em concurso formal de crimes se a violência empregada para subtrair a coisa terminar por causar a morte do ofendido. Letra E. Aplica-se a pena do furto qualificado se o agente emprega violência ou grave ameaça logo após a subtração da coisa para assegurar sua posse. Então, gente, o que ele quer saber aqui? Sobre o crime de roubo, né? Qual é a alternativa que está falando corretamente sobre a questão, né, de um crime de roubo, tá bom? Seria a alternativa B, né? Por quê? Porque, pessoal, quando existe, né, um roubo, né, por exemplo aqui, que é o caso, e o agente está com uma arma de fogo, de brinquedo, imitando uma arma de fogo, ainda que a pessoa não saiba que é uma arma de brinquedo, e enfim, aquilo não tem um potencial de lesar de fato, né, aquela pessoa. Então, não incide a causa de aumento, né, de pena nesse caso. Porque, regra geral, o emprego da arma de fogo, ele vai incidir uma causa de aumento, né? Mas se a gente está falando de uma arma de brinquedo, não há que se falar em potencial lesividade. E por isso, então, sobre o crime de roubo, é correto afirmar, de fato, que a alternativa B está falando. Não incide a causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo se o agente usa uma arma de brinquedo. Tudo bem? Então, vamos lá. Sobre as prisões e medidas cautelares diversas, é correto afirmar. Letra A. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão temporária, não mais existindo tal modalidade em nosso ordenamento jurídico. Olha só, prestem atenção no que as alternativas estão falando. A gente está falando aqui agora sobre prisões e medidas cautelares diversas. Tranquilo? Então vamos lá. Letra B. A partir do pacote anticrime, restarão vedadas a decretação e a revogação de ofício de medida cautelar pessoal constritiva de liberdade. Letra C.
Caso a mulher esteja gestante e não estejam presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, deve o juiz substituí-la pela prisão domiciliar. Letra D. A prisão preventiva deve ser revogada automaticamente caso não seja reavaliada no prazo legal de 90 dias. Letra E. É afiançável o crime de roubo quando praticado em concurso de pessoas, mas não é o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo que cause perigo comum. Então, pessoal, a gente tem essas alternativas e aí o enunciado quer saber, né, o que é correto afirmar com relação às prisões e medidas cautelares diversas das alternativas enunciadas aqui. Vamos ver. É a E, tá, pessoal? Por quê? Porque, de fato, o crime de roubo, ele é afiançável se ele é praticado em concurso de pessoas, tá? Mas o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo que cause perigo comum, ele não é afiançável. Tranquilo? Tudo certo por aqui? Até então, tranquilo? Tá errada, tá, gente? Porque essa questão da prisão temporária não tem nada a ver. Tranquilo? Então, vamos lá. Para a próxima. À luz da legislação vigente do entendimento dos tribunais superiores, julgue o próximo item relativos a crimes contra a administração pública. Pessoal, isso sempre cai em prova, viu? Eu arrisco dizer, né? Claro, a gente nunca sabe, mas se você vai fazer uma prova que tem a chance de cair muito crime contra o patrimônio, a chance de vir uma questãozinha dessa, ó, é grande. Vamos lá. O funcionário público que se utilizar de violência ou grave ameaça para obter vantagem indevida cometerá crime de extorsão e não de concussão. Isso é um crime bem específico, né? Porque é a parte mesmo de administração pública. Talvez quem estude para concurso sabe do que eu tô falando, porque isso cai muito também para concurso público. Mas é um assunto geral, né, pessoal? E que a gente tem que saber, é o básico aqui da parte de crimes contra o patrimônio, tá? No caso aqui, contra a administração pública, o patrimônio da administração pública. Nesse caso, então, vamos lá. O funcionário que se utilizar de violência ou grave ameaça para obter vantagem indevida cometerá crime de extorsão e não de concussão. Certo ou errado? O que vocês, né, colocariam? Eu espero que tenham colocado certo, mas se não colocaram, a gente explica aqui. Olha só o cenário que ele está dando pra gente, né? Um funcionário público, ele se utilizou de violência ou grave ameaça para obter uma vantagem indevida, tá? Nesse caso, ele comete o crime de extorsão, tá? E não de concussão, tá certo? Tudo bem? Concussão é exigir, mandar. Nesse caso, ele está fazendo uma violência, uma grave ameaça. Então, entra a parte de extorsão. Por isso que é diferente. Tranquilo? Então, vamos lá. Lucas subtraiu para si uma bicicleta infantil que se encontrava no interior de uma residência familiar às 22 horas, momento em que os moradores estavam acordados. Para ter acesso ao bem furtado, Lucas pulou o muro da residência. Diante da situação narrada, é correto afirmar que... Vamos ver então as alternativas. Letra A. Para a incidência da qualificadora da escalada, é indispensável a realização de exame pericial, não sendo possível sua substituição. Letra B. O fato de os moradores estarem acordados exclui a incidência da majorante relativa à prática do crime de furto no período noturno. Letra C. Não é possível a aplicação da causa de aumento relativa à prática de furto no período noturno em concomitância com a qualificadora da escalada. Letra D. A escalada e a prática de furto no período noturno são circunstâncias que devem ser analisadas na terceira etapa da dosimetria penal. Letra E, por último, não seria aplicável a causa de aumento relativa ao furto noturno na hipótese em que a casa estivesse desabitada, por ausência de violação ao bem jurídico tutelado pela majorante. E aí, né, o que vocês acham? Qual seria a alternativa quando acontece o que aconteceu? Então, o Lucas subtraiu uma bicicleta infantil que estava dentro de uma casa, dentro de uma residência, às 22 horas da noite, tá? E os moradores estavam acordados. Para ele conseguir entrar na residência e furtar a bicicleta, ele pulou o muro da residência, ou seja, ele realizou uma escalada, né? Seria a alternativa C, tá, pessoal? Por quê? Porque é de fato correto afirmar, não é possível, tá? A aplicação da causa de aumento referida à prática de furto no período noturno em concomitância com a qualificadora da escalada, tá bom? Então, não é possível, tá? Essa aplicação da causa do aumento, né, por conta
da prática de furto num período noturno e, em conjunto disso, colocar, né, inserir a qualificadora da escalada. Não é possível realizar isso e, por isso, está correta essa alternativa sim. Tranquilo? Sobre os crimes patrimoniais, assinale a afirmativa correta. Letra A. O roubo impróprio é punido de forma atenuada em comparação ao roubo próprio. Letra B. O crime de latrocínio restará consumado se, em decorrência da grave ameaça empregada para a subtração da coisa, a vítima morre de ataque cardíaco. Letra C. O crime de latrocínio restará consumado ainda que o resultado morte da vítima decorra de culpa e não de dolo de matar. Letra D. O furto de uso, embora sem previsão expressa legal, mas reconhecido na jurisprudência e na doutrina, implica punição diminuída, se restar evidenciado a ausência do dolo de se subtrair. Letra E, por último, o crime de dano restará caracterizado se o agente destrói coisa própria em poder de terceiro, qualquer que seja a razão da posse. Bom, esse enunciado está muito direto, né, sobre os crimes patrimoniais, né? Nós estamos vendo isso em todas as questões, mas esse ele está sendo muito incisivo, né? Sobre isso, assinale a correta, muito básico, tá? Muito direto. E aí, qual vocês colocariam, né? A C, tá, pessoal? Por quê? Porque, de fato, sobre os crimes patrimoniais, é correto afirmar que o crime de latrocínio resta, sim, consumado, ainda que o resultado morte da vítima decorra de culpa, tá? E não de dolo de matar, tá? Mesmo assim, o crime de latrocínio resta consumado. Tranquilo? Então, vamos lá. Sobre os crimes contra o patrimônio, assinar a afirmativa correta. Olha só, outro bem direto, né? Outra questão bem direta. Letra A. Considerar-se-á qualificado crime de dano quando cometido contra o patrimônio de empresa concessionária de serviços públicos. Letra B. Comete fato típico equiparado à apropriação indébita o agente que faz ligação elétrica clandestina junto a poste instalado na via pública. Letra C. As escusas absolutórias previstas nos delitos patrimoniais constituem causa de exclusão de culpabilidade e se comunicam na hipótese de concurso de agentes. Letra D. No delito de roubo, a pena é majorada se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, inexistindo majoração se a violência ou grave ameaça se der com a utilização de arma branca. Então, dessas 4 alternativas apresentadas relacionadas aos crimes contra o patrimônio, qual vocês marcariam como afirmativa correta? A, tá bom, pessoal? De fato, é considerado qualificado crime de dano, tá? Se esse crime for cometido contra o patrimônio de empresa concessionária de serviços públicos. Isso torna, sim, um crime de dano qualificado. Tranquilo? Então, beleza. João arrombou a loja onde trabalha e que pertence à sua mãe de 60 anos de idade, levando mercadorias avaliadas em milhares de reais. Na situação hipotética apresentada, pode-se afirmar que João... Vamos ver, então, as alternativas, né? Letra A. Praticou o furto com rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Letra B. Cometeu a infração penal de dano qualificado com prejuízo considerável para a vítima. Letra C. Responderá por furto de coisa comum por sua condição de herdeiro necessário. Letra D. Não responderá por crime contra o patrimônio, visto ser amparado por isenção de pena. Letra E. Responderá pelo crime de apropriação indébita com aumento de pena em razão do emprego que exercia. Qual alternativa vocês acham? Olha só, ele arrombou a loja que ele trabalha, que pertence à mãe dele, que tem 60 anos de idade, tá? Ele levou milhares de reais. A alternativa seria a A, tá? Ele praticou um furto com rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Às vezes, gente, não é tudo no enunciado que vai mudar a nossa resposta. Por isso que é importante prestar atenção e sempre filtrar, né? Claro, as principais informações, tá bom? Próxima. Antônio, Carlos e Pedro, previamente ajustados, subtraíram diversos bens pertencentes a um estabelecimento comercial. Após deixarem o local, foram encontrados pela polícia ainda na posse dos bens. A partir dessa situação hipotética, julguem o item a seguir. Ainda que o furto tenha ocorrido à noite, não incidirá, nesse caso, a causa de aumento, né? Prática do crime de furto no período noturno da pena prevista, segundo a jurisprudência do STJ. Será? Certo. Corretíssimo. A gente viu uma alternativa aqui, né, de uma das questões muito semelhantes a isso. De fato, tá? Mesmo que o furto tenha ocorrido à noite, a causa de aumento, né, o furto no período noturno,
não se aplica na pena prevista, tá bom? Isso é uma jurisprudência do STJ, tá certíssimo. E agora a última, pessoal. Considera-se o crime como consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Artigo 1º, inciso 1º do CP, Código Penal, né? Com base no texto legal e na tipicidade do crime de roubo que exige a subtração da coisa móvel para si ou para outrem, o crime de roubo, letra A, consuma-se apenas quando o roubador possui a posse mansa e pacífica, porquanto somente neste momento estará presente o elemento do tipo para si. Letra B, consuma-se já no momento em que a coisa é retirada da vítima, mesmo que o roubador não tenha tido tempo de utilizar a coisa como se fosse sua. Letra C, não se consuma no momento da retirada, mas em momento seguinte no qual a vítima não mais mantém a vigilância sobre a coisa. Letra D, tem sua consumação antecipada e se consuma quando a ameaça é praticada, por ter elementos como violência de grave ameaça. Letra E, consuma-se quando o roubador tenha praticado algum ato que demonstre indubitavelmente que exerce a posse, a propriedade da coisa. E aí, gente, né? Qual seria a alternativa? A B, tá? A gente tem, gente, o crime de roubo ele é consumado desde o momento em que a coisa é retirada da vítima. O roubador não precisa necessariamente ter tempo de utilizar a coisa como se ela fosse sua, tá? Basta a coisa ser retirada da vítima, então o roubo já se considera consumado. Tudo bem? E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham feito bom proveito da aula de hoje. Meu contato tá aí na tela. Podem entrar em contato comigo se tiverem qualquer dúvida. Espero ter colaborado com vocês. E eu e a Educacional estamos aqui para vocês, para ajudar, para tirar as dúvidas. Enfim, contem com a gente. Eu vejo vocês num próximo episódio aí de aula, tá bom? Até! Foi um prazer estar aqui com vocês.